E aí ele sabe que o criminoso tá no lugar, ele fala, não, vai lá pegar aquele ângulo, porque ele sabe que o cara vai atirar no funcionário dele, e o cara atira e mata o funcionário dele, e ele filma o funcionário dele sendo morto, porque ele queria a imagem, tá ligado? De um crime acontecendo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cinema nos Trilhos. Eu sou o Felipe, do Rapidinhas no Cinema. E eu sou o Yasser, do Descarrilhando. E hoje a gente tá aqui pra falar de um puta filmaço pra você que é empreendedor. A gente vai falar de... O nome do filme que a gente vai falar hoje se chama O Abutre. E só pra você ter um resumo aqui... Não vou ter resumo aqui agora não, vamos falar disso mais pra frente. Yasser, primeiramente eu quero saber aí o que você achou dessa história. Você provavelmente foi pego de surpresa. Eu sou muito suspeito pra falar porque eu sou piriguete do Jake Gyllenhaal, então vamos lá, quero saber o que você achou disso. Este é um filme esquisito, mas é bom. Ele é um esquisito bom, entendeu? Esquisito bom? Eu falo isso, mas ele é esquisito propositalmente. Não é esquisito porque o filme é ruim, coisa do tipo, né? Geralmente a gente associa esquisito a isso. Mas é porque o personagem é esquisito. Uhum. Né? E, obviamente, propositalmente. Ele, pra mim, cara, ele é o estereótipo da pessoa que passa muito tempo na internet. Muito, cara, muito, né? E realmente, cara, ele parece o estereótipo de alguém muito vidrado, né? Que não tem outra percepção de mundo. Tanto que ele não sabe nem como trata as pessoas. Tanto que muitas das coisas... Ele até fala isso no filme, assim, tipo, ele aprende as coisas pela internet. Né? Então, tipo, eu preciso saber ser um empreendedor, ele vai lá e faz um curso de empreendedorismo. Eu preciso saber como fazer isso, ele vai lá e usa a internet. O que, tipo, é bom, né? Você tem a internet aí como uma ferramenta maravilhosa, mas ele é aquele estereótipo do cara que só vive na internet, sabe? E aí, quando vai pra vida real, ele é aquela máquina, sabe? Um negócio meio estranho, assim, meio tudo certinho, tudo padrãozinho, sabe? E ele é um personagem meio frio, sabe? Meio distante. Sim. Mas aí ele tá tentando... Porque a profissão dele, ele tenta várias coisas, né? O filme começa com ele roubando algumas coisas, tentando vender coisa roubada. E aí depois ele descobre um acidente. Ele acaba por acaso, né? Encontrando um acidente ali de trânsito. E aí ele vê que tem algumas pessoas que filmam esses acidentes e depois vendem pra canais de televisão. E aí ele, tipo, putz, vou tentar fazer isso. Aí ele vai lá, compra uma câmera mais barata que ele consegue encontrar ali e começa a fazer. E aí ele vai entrando nessa profissão, só que conforme ele vai aprendendo e ganhando dinheiro e tentando fazer melhor, imitando esse outro cara que ele vê fazendo, que já tá nisso há muito tempo, e aí ele começa a imitar esse cara, e aí você vai percebendo, assim, que ele é meio frio, ele é meio distante, sabe? E é estranho isso. Ao mesmo tempo que ele é esse frio e distante, ele começa a se interessar pela mulher que é a diretora lá da televisão. E aí ele tem um interesse nela, mas esse interesse também é meio esquisito. Por isso que eu falo, é um filme muito esquisito, mas é isso que torna, eu acho, ele interessante. Cara, ele... Falando... Só voltando um pouquinho aqui, falou, ele é um cara que tá tentando conseguir um emprego ali, descobre essa profissão. E eu achei interessante no começo da história que ele tá começando a roubar, né? Pra poder tirar um dinheiro, pra tirar uma grana. E durante o filme, no trajeto dele, dentro do rádio, você ouve a história. Eu não sei se você conseguiu ouvir bem a história que tava falando no rádio, mas a cidade está falando justamente sobre isso, sobre um problema que está acontecendo na cidade, que as pessoas estão desempregadas, tem gente passando fome em Los Angeles, e elas começaram a recorrer a meios alternativos, trabalhar como garçonete, trabalhar como catador de papelão, e aí esse cara ele tá justamente inserido nesse cenário, né? E ele é um cara que trata as pessoas de forma muito técnica, né? Parece que ele pegou um manual do mundo, leu o manual e ele vai lá e segue o manual. Como ser uma pessoa em 2014. Como ser uma pessoa em 2014. E aí tem justamente isso que você falou. Ele ele quer ter um relacionamento com a mulher lá da âncora do jornal, mas ao mesmo tempo ele não sabe como ter essa relação interpessoal, né? Não sabe como conversar, não tem um traquejo social, então ele trata todo mundo de uma forma muito técnica, como se ele tivesse entrado aqui no site WikiHow do como chavecar uma mulher. Primeiramente, diga pra ela que você tem muito dinheiro, que você não sei o que lá, e ele segue realmente esse ritmo. Se eu trombasse com uma pessoa dessa na rua, eu ia ficar assustado se eu tivesse com certeza desse tipo, um amigo ia ficar, mano, esse cara não, no primeiro momento ele vai me jogar num buraco, sabe? Mas até no começo do filme é interessante, porque logo que ele tá vendendo essas coisas roubadas, eu nem lembro o que ele rouba agora, mas ele tá... arame?
É arame, né? Enfim, tipo meio que sucata, né? Que ele acaba roubando e vendendo. Acho que ele rouba até algumas coisas de peça, né? Enfim. Uhum. E aí ele tá vendendo, e aí ele, tipo, putz, ele sabe que isso aí não é uma vida pra ele, ele tenta pedir um emprego pro cara, que ele tá vendendo peça roubada. Só que aí ele é muito prático, justamente nisso, porque logo no começo do filme a gente já vê essa praticidade dele. Porque ele chega, você tá precisando disso, eu tenho essa habilidade, eu fiz isso, eu tenho conhecimento em tal área, então quer dizer que você pode me pagar tanto, mas como eu sei tal coisa, então tá ligado? Ele mesmo já meio que começa a colocar as condições do que ele sabe, de quais são as limitações, de quanto que o cara pode pagar, de qual é o desconto, não sei o quê. Tipo, ele é muito direto ao ponto no sentido de, tipo, achar que se ele se encaixa em todos os requisitos, então obrigatoriamente a pessoa tem que concordar com ele, sabe? E a vida não esse é o perigo, né? Esse é o perigo dele na história. Exatamente. Porque isso é, assim, a primeira cena ali, né? Porque pra ele não faz sentido ele ter todos os requisitos e a pessoa, tipo, às vezes falar um não pra ele. E ele fica tipo, como assim? Mas eu tô em todas as casinhas aqui, eu marquei todos os checks do checklist. E mesmo assim você não vai me contratar? E aí ele fica nessa, sabe? E eu acho que ele é muito prático. E aí quando ele consegue essa profissão onde ele é meio que autônomo, onde ele que manda, aí ele que cria essas regras, né, pros outros. Ele quer que os outros se encaixem nessas regras também. Ele criou um universo dele, né? Porque, de fato, esse universo do jornalismo, da fotografia, geralmente tem uma galera que é muito colaborativa. Tipo, eu já vi história de fotógrafo de jornal que, porra, perdi as fotos, não cheguei a tempo, e ele geralmente consegue negociar com os colegas ali, que também, às vezes são de outras emissoras, mas eles têm ali um grupo meio nichado entre eles, e falam, cara, eu te pago tanto por essa foto, você consegue dar essa foto pra mim, pra eu poder publicar, pra eu poder mandar pro jornal também? E com ele não tem isso, cara, não tem essa relação, tipo, é ele, e as regras têm que vir dele pros outros, não dos outros pra ele, e é isso que a história mostra, que ele... Eu não sei se é uma ação de super proteção também, talvez, sabe? Porque ele tá num cenário onde ele não tinha nada, de repente ele tem alguma coisa e tem gente querendo arrancar pedaço. Então ele deve se sentir naquele momento de tipo, cara, eu tenho que botar as regras aqui, porque senão eu vou voltar pra onde eu tava. As pessoas vão começar a precificar o que eu tô fazendo, as pessoas vão começar a colocar as regras dela, e aí não vai ser mais uma coisa minha. Aí eu vou estar de novo na condição de subordinado, e não é o que ele quer sempre estar numa posição de igualdade ou de superioridade com os outros. E eu acho que isso tem a ver com essa personalidade dele, que é muito minuciosa, de ter é muito focada em rituais e tal, porque você vê que mesmo quando ele tá na casa dele, ele tem aquele ritualzinho, assim, ele acorda, ele não sei o que lá, ele assiste TV, ele água planta, sabe? E aí ele faz isso, e aí na profissão dele, ele sempre, tipo, compra o equipamento, ele vai, ele não tem muito também... assim, ele não liga muito pra regras, porque do mesmo jeito que os outros repórteres, não repórteres, mas os outros fotógrafos e videomakers ali que estão gravando a cena, vão lá, a polícia tem uma faixa, né, pra você não interferir na cena do crime, vai lá, a pessoa para e filma de onde ela consegue. Ele não, ele passa a faixa, ele entra na casa, ele burla os guardas ali pra entrar, ele não tá nem aí se isso tá certo ou errado, ele não tá aí com essa questão moral da coisa, né? Nem com ética, nem nada. Ele só vai porque ele tem que conseguir a melhor imagem. Porque se ele tiver a melhor imagem, ele vai conseguir vender mais caro, né? E aí ele vai meio que construindo esse nome dele, assim, de tipo, putz, olha só como você tem um olho, você tem uma boa imagem, como que você conseguiu isso? Ah, eu estava num ângulo bom. Mas ele invadiu, teve uma hora lá que ele invadiu a casa da mulher, no meio de uma cena de crime, enquanto as vítimas estavam falando com o policial, pra poder filmar de perto o negócio, sabe? E não só isso, né? Ele adulterou cena. Adulterar, exatamente, É aí que a gente fica, qual que é o limite pra gente conseguir, tipo, pra quem trabalha com jornalismo ou trabalha com qualquer outra profissão desse tipo, conseguir uma boa matéria, conseguir uma boa história. Você, nesse caso, ele adulterou uma cena, mas o que mais que ele poderia fazer? Aí no enredo da história tem diversas coisas que ele faz e que você fica, cara, de fato... Ele é um abutre. Ele é um carniceiro, ele quer a melhor oportunidade, ele fica em cima, tem sangue, ele vai em cima, tem gente morrendo, ele vai em cima, e a ponto de afetar até as pessoas que trabalham com ele, no entorno dele. Ele não tá nem aí, ele vai sugando as pessoas ao máximo. Não só as pessoas ao redor dele, mas até o próprio trabalho da polícia, né? Sim. Ele inclusive atrapalha o trabalho da polícia ali em alguns pontos do filme, mas, né, do meio pro final ali. Justamente com essa adulteração, por exemplo, que ele fez, né? Ou, por exemplo, quando ele chegou na cena do crime antes da polícia, porque ele tem a rádio da polícia e às vezes ele recebeu o sinal, só que a polícia nem tinha chegado, ele tava lá, e aí ele às vezes tem informação que a polícia não teve, e ele omite essas informações. Então, assim, ele não está aí pra isso, ele só quer realmente ter a melhor imagem pra ser reconhecido, pra ser o melhor fotógrafo, o melhor videomaker, sabe?
e crescer na empresa dele. Tanto que você começou o podcast falando como é que é? O filme pra empreendedores. Então, exatamente. Tipo assim, não deixa de ser, entendeu? Mas ele vai além a ponto de, tipo, interferir em investigações, de cometer crimes e tal, né? Ele vai longe. Por causa dessa frieza dele, mas realmente, tipo assim, ele pegou o espírito empreendedor e levou até o talo, né? Sim, você tem... É um filme que tem algumas lições? Tem, mas você vai seguir todas? Não vai, cara. Exato. Tem persistência? Pô, tem que ter persistência, mas aí você vai matar alguém pra ter persistência? Não, porra, é foda, né? Aí é complicado. Mas eu acho que a história, pelo menos no começo, eles conseguem criar desde o primeiro minuto já uma narrativa que... deixa você ali no sofá. Eu, pelo menos, eu assisti esse filme já... É a terceira vez que eu tô vendo. Assisti em 2014, assisti outro dia lavando louça. E é a terceira vez que eu tô vendo. E todas as vezes eu fiquei tipo... Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque quanto mais você acompanha ele... É uma história... Quanto mais você acompanha, mais você vai percebendo uns detalhes, umas coisinhas que estão rolando. Dessa vez eu percebi o rádio, percebi a planta. Por isso que eu acho que você percebeu o rádio. Eu mesmo não prestei atenção nisso, entendeu? Mas você já pegou esse detalhe, que já é uma coisa a mais ali pra história que é interessante. Sim, eu já tinha dado essa roubadinha, já tinha visto outras vezes. Mas enfim, E aí a gente falou aqui sobre a ética, qual que é o limite, né, pra você conseguir um trabalho legal, alguma coisa. E, cara, me surpreendeu bastante a forma como ele entrou nesse cenário do jornalismo, né, entrou lá. E meio que a gente tava falando sobre ele impor, sobre ele querer criar as regras dele. E o DNA dele meio que começou a se infiltrar naquele jornalismo. A ponto das pessoas brigarem para colocar um trabalho que é moralmente antiético e provavelmente ilegal. De conseguir um tipo de registro daquele, invadindo a casa das pessoas, ultrapassando faixa de não ultrapasso da polícia, omitindo informações da polícia, tanto que chega um momento que, meu amigo, mais um pouquinho a polícia tá deitada na cama dele. E tem até uma discussão mesmo entre ele leva um material, né, dessa cena onde a polícia nem tinha chegado, então ele filmou tudo, né? Porque não tinha restrição, não tinha faixa ali da polícia, não tinha nada. Ele simplesmente entrou na casa onde tinha acontecido um crime e começou a filmar. E aí ele leva esse material pra TV, a própria editora ali a diretora chama uma outra pessoa que acho que é responsável pela questão jurídica da coisa e fala, a gente pode mostrar isso sem estar cometendo crime? Ela fala, mais ou menos, né? Não sei. Dá pra dar uma migué aí. E aí eles tentam, tipo, se a gente cortar isso, se a gente colocar um blur no rosto, será que a gente consegue mostrar? Talvez consiga, a polícia não vai encher o saco. Aí ele mostra, tipo, aí a polícia vem, tipo, como é que você conseguiu essas imagens? Putz, eu tava lá antes da polícia. Mas e o que você viu? Aí ele começa a mentir. Então, tipo, tem essa implicação mesmo, assim, dele não ter muito esse limite e a própria diretora da TV querer tanto a imagem, porque ela quer tanto a audiência, que ela meio que manipula a história, né? Porque ela tava contando uma história de como a cidade tava ficando com esses crimes nos bairros mais ricos e, de repente, esse crime, ele aconteceu no bairro rico, mas ele não tava relacionado à história que ela tava contando. Era uma venda de drogas, era de tráfico, era outra história, né? Sim. E aí ela fala, não, mas as pessoas não sabem disso, então a gente manipula pra fingir que é isso. E, então ela também não tava nem aí pro crime, ou pra cena do crime, ou pra investigação. Ela queria que a história condizesse com o que ela tava querendo passar, né? Sim. Então tem tanto a parte dele de gravar esses materiais ali meio que contra a lei, e dela também de receber essas imagens e não falar um não pra ele. Sim, e de receber essas imagens, de modificar não, né? De criar a própria narrativa, como você falou, e aí a gente fica preso no que a gente vê hoje também. Isso não acontece só em filme, isso acontece aqui fora também. A gente tem as fontes de informações, eu não estava no local, você também não estava, você recebe aquela informação e toma aquilo por verdadeiro. Então, sei lá, às vezes você não... Hoje a gente tem muitos canais, né? Então você pode encontrar uma coisa aqui, uma coisa em outro lugar, forma a sua própria opinião. Mas até sei lá, acho que uns 10 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, você não tinha essa possibilidade de ficar o tempo todo vendo o que estava acontecendo. Você ia lá, sentava no sofá, meu padrasto, pelo menos minha mãe, sentava no sofá, tava passando o jornal, mostravam as notícias e aquilo que você tinha e falava, caraca, o mundo tá acabando. Então é basicamente isso. Eu, só por uma curiosidade aqui, eu tava indo pra agência e sempre tem um barzinho que eu paro de manhã pra tomar um café da manhã, e lá é justamente
eles passam no período da manhã, cara, é tipo 8h30 da manhã, a galera tomando café ali e tá passando, eu não sei que programa que é, não sei se é Band, SBT, Record, sei lá o que é, e eles passam justamente essas cenas, cara. Chegou um dia que eu tava comendo e passou a cena de um cara esfaqueando o outro ao vivo na televisão, sem censura. E fiquei, mano, não acredito que eles estão passando isso, cara. Eu tava comendo tipo um bauru, sabe? Falei, mano, é 8h30 da manhã, como que os caras já botam isso no meu café da manhã, sabe? E é esse caminho que o jornalismo começou a trilhar nesse filme, né? Eles começaram a parar de anunciar que estava acontecendo o crime, que a cidade estava violenta, para começar a mostrar e jogar o sangue ali no prato das pessoas também, sabe? Pra chocar e chamar atenção, e aí uma coisa vai levando a outra, então vai dando audiência. E só pra fechar aqui, essa carniça que eles começaram a jogar no prato das pessoas, quem trouxe foi de fato o Abutre, que é ali o cara que chama, né, o Louis Bloom, né? O nome dele é Louis Bloom, o personagem. Sim. E essa é uma profissão, assim, que desses caras... Porque, geralmente, o canal de TV tem os seus próprios repórteres, mas, às vezes, eles demoram pra chegar ali, né? Às vezes tem trânsito, às vezes eles não conseguem chegar a tempo pra filmar o negócio. Então, eles acabam comprando muita imagem de cinegrafista amador, que, geralmente, são essas pessoas que se especializam justamente em ficar, tipo, indo em acidente ou indo em crimes, porque, às vezes, ele chega ali antes de uma Globo, antes de uma SBT, aí, quando eles chegam pra SBT, falam, ó, eu tenho imagem, você quer comprar? Tá ligado? Porque aí as TVs compram. Então, existe esse nicho, né? Digamos assim, de profissão, que ele se insere. Talvez seja mais comum lá do que aqui no Brasil, apesar de que deve ter aqui também. Aqui eu já vi de fotógrafo. Então, de fotógrafo. É que também tem a ver um pouco com paparazzi, né? Tipo, o paparazzi vai lá, fica seguindo um ator, aí tira uma foto do ator, vende pra uma revista, vende pra um canal de TV. E essa profissão que realmente ela é um pouco meio... o nome Abutre é muito bom por causa disso, porque realmente você se torna isso, sabe? Você tem que ficar sempre seguindo acidente, sempre seguindo crime, sempre vendo essas coisas. Tipo, a pessoa tá lá morrendo e você com a câmera na cara dela, sabe? E, tipo, você tem que ser um pouco frio mesmo, sabe? Sim. Ou você é frio pra fazer isso, ou você não faz essa profissão, porque não tem meio termo disso. E de fato é a profissão perfeita pra ele, né? Porque exato, a profissão perfeita pra ele, assim. Técnica por técnica, você tem que fazer isso, tem que entrar aquilo e faz isso, e se você é uma pessoa que tá tipo, foda-se, só quero fazer meu nome, só quero ganhar dinheiro, você vai lá, faz sem nenhum tipo de remorso, pega e vai embora e já era, sabe? A ponto de você querer, eu vou começar a manipular as histórias aqui, vamos fazer uma série de crimes pra poder lucrar em cima disso. Ele manipula, inclusive, né? Às vezes antes dele entregar pro canal de televisão, porque ele coloca o material no PC dele, ele corta algumas cenas. Sim. Pra conseguir entregar o material que, tipo, isso aqui, entendeu? Principalmente quando ele vai manipular a cena, né? Porque aí ele corta a parte onde ele mexeu, alguma coisa e tal, ele entrega só, tipo, olha só o que eu encontrei quando eu cheguei lá, né? É um artista incompreendido, né? Ninguém viu esse olhar ainda. Até chegar no cúmulo do cúmulo. Posso dar spoiler aqui? Posso dar spoiler, né? Pode sim, aqui pode tudo. Vou falar o final do filme, então esteja avisado se você não assistiu e quer assistir. Porque assim, chega até o cúmulo onde ele tem esse funcionário que ele contrata, e aí ele sabe que o criminoso tá no lugar, ele fala, não, vai lá pegar aquele ângulo, porque ele sabe que o cara vai atirar no funcionário dele, e o cara atira e mata o funcionário dele, e ele filma o funcionário dele sendo morto, porque ele queria a imagem, tá ligado? De um crime acontecendo. Exato. E esse, até onde... Desculpa, eu cortei você falou alguma coisa? Não, você ia falar que, tipo assim, ele chegou no ponto onde ele realmente, assim, meu funcionário, foda-se, sabe? Morre lá que eu vou filmar. Ele quer história. Cara, ele quer história. E aí, mas isso é um traço de personalidade importante dele, que que a gente falou dele ter o controle das coisas, e quando ele sentiu que ele tava perdendo o controle, é quando ele fala, você faria isso de novo, sabe? Ele dá uma chance do cara negociar, e o cara negocia, e depois quer mudar a negociação, ele fala, não, você faria isso de novo. Porque provavelmente ele já deve ter visto isso em algum lugar, alguma técnica, algum filme, sei lá, que diabo que ele tem. E aí ele não quer perder esse controle. Então, cara, ele é um cara que tá disposto a passar por cima de qualquer um pra ter ali a vantagem dele, pra poder estar sempre à frente. Ou seja, de novo, o capitalista mor aí. Cara, mas é engraçado porque faz uma grande associação com isso mesmo. Porque assim, ele pagava pouco pro cara, tipo, muito pouco. Cara, é absurdo. E ele exigia demais. Ele brigava quando o cara às vezes não errava, né, um negocinho ou outro ali. E aí quando o cara falou, não, olha só, você me paga pouco, eu quero negociar, eu quero ganhar melhor, você tá pedindo pra fazer um negócio que já é moralmente errado, que já é contra o meu negócio, pelo menos me paga, então não sei o quê. Aí quando o cara começa a peitar ele de frente, o que ele vai lá? Deixa o cara morrer, sabe? Fala. O cara era útil quando tava ali fazendo e recebendo pouco. Aí na hora que o cara começa a questionar, morre aí então. Passa no RH de Deus ali.
Essa daí foi boa, a RH de Deus é boa. E no final, o pior é que no final ele ainda se safa de tudo, porque ele vai lá, contrata mais 2 pessoas, compra 2 vans pra ele poder atender mais crimes ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E a polícia que tava investigando ele ali do FBI nunca tem provas e fica por isso mesmo, né? Eles não gostam dele, mas, tipo assim, não tem nada, não tem como provar nada. E aí, tipo, ele ganha. Ele ganhou a vida, entendeu? Fazendo isso. Sim, cara. E assim, não é uma profissão... Eu vou te falar que não é uma profissão difícil se você encontra as pessoas que não têm um mínimo de escrúpulo, sabe? Que elas são, tipo... Cara, o que você quer fazer? Você vai ganhar muito dinheiro, eu só preciso que você vá até um local com o rádio, fique com o rádio da polícia, ouça as notícias, vá até o lugar, filme e volte pra casa. E aí... Se você é um jovem, sei lá, um garoto que tá começando, não tem muita perspectiva, porra, eu só preciso ir num lugar que tá com crime e filmar, porra, eu fazia isso com o celular, eu vou fazer com uma câmera e vou ganhar pra isso, sabe? Porque hoje a gente tem isso, essa fixação, né, das pessoas, tipo, por ver acidente, as pessoas estão morrendo, uma pessoa tá se afogando, tá todo mundo com o celular lá, ninguém vai salvar, ninguém vai salvar ela e tá todo mundo filmando, sabe? Então a gente tem essa eu não sei se é uma paixão, sei lá o que é, mas esse obsessão, fetiche, né? em ver esse tipo de coisa. E aí, pra quem não tem o mínimo de escrúpulo, pra pessoa ir lá filmar e ganhar um dinheiro em cima ainda, porra, é um puta de um lucro. E é interessante que esse filme critique isso em 2014 e aqui a gente tá quase 10 anos depois e, tipo, a gente praticamente vive isso até com rede social, né? A pessoa filma pra postar no Instagram, né? Nem mais pra vender pra TV. Exato, cara. Eu acho que as pessoas sempre gostaram desse tipo de espetáculo, né? Eu acho que isso deve ser coisa, tipo... não é à toa que os caras lutavam lá no Coliseu. Você já assistiu uns caras sendo comidos por um leão lá, entendeu? Sim, cara, pô, herança da Inquisição, pô, você viu a pessoa sendo queimada ao vivo e todo mundo lá aplaudindo, curtindo, é isso aí, se divertindo e tal. E hoje as pessoas podem fazer isso de casa. Então, aí essa é a profissão perfeita pra ele, encaixa muito bem. Me surpreendeu muito esse filme não ter ganhado um Oscar, não ter ganhado nenhuma categoria do Oscar, porque ele foi indicado na categoria de melhor roteiro original. Eu achei o roteiro muito bom, achei o roteiro eu gostei fantástico. Também. Mas eu não sei com quem que ele tava concorrendo na época, né? Sim. Mas me surpreendeu não ter ganhado nada, cara. Não ter ganhado nem Oscar, nem fotografia. Achei a fotografia muito boa também. Eu achei interessante a fotografia porque eu acho que ela representa um pouco essa personalidade dele, porque é uma fotografia... Ela é meio... Acho que a palavra que vem na minha cabeça é grunge, sabe? É um gênero de música, grunge. É aquela música meio suja. Os caras de flanela? E ela é essa fotografia meio dark, né? Ela tem um peso. Ela é uma fotografia meio pesada. É difícil explicar isso, mas eu acho que combina com esse traço dele, que é meio sujo, que é meio pesado, que é meio denso. Apesar dele querer ser o cara certinho, que faz tudo certo, né? Ele é moralmente esse cara sujo. E eu gostei da fotografia por esse lado. E igual você falou no começo, né? Eu acho que o Jake mandou muito bem. A atuação dele é muito boa. Eu tinha comentado isso com você. Ele é o ator que eu sempre vejo, eu sempre falo, putz, conheço esse cara, eu vejo ele em todo lugar. Mas eu raramente... Eu fui ver o filme que ele fez e eu acho que eu não assisti quase nenhum, cara. Cara, que loucura, né? E ele tá em um monte de coisa. Dele, ele tá um monte de coisa, mas o que eu assisti dele foi aquele Homem Duplicado. Você já viu? O Homem Duplicado, eu acho que eu já vi. Eu acho que é um que tem uma capa que ele tá de cabeça pra baixo na capa, tem um prédio, uma coisa assim. Eu acho que eu assisti sim. Porque eu assisti dele esse Homem Duplicado, assisti o Assassino do Zodíaco. Do Zodíaco também, é verdade, eu lembro dele. Tô pra assistir aquele Black... Não sei falar isso, cara, que é com o Heath Ledger. Black Mountain? Isso, que é com o Heath Ledger, ele tá também, que ele é um dos protagonistas. Eu sei que ele é acho que ele é o mistério, né, do Homem-Aranha. Isso, também, tá lá. Cara, ele tá em um monte de lugar. Ele é um tá em muito lugar, né? Mas o legal pra mim é que ele geralmente é aquele ator que na minha percepção, eu vejo o personagem e geralmente eu não vejo ele ali, sabe? Ele se mescla muito, sim, sabe? sim. Ele some na tela, assim. Ele se enquadra bem nos personagens, isso é legal, porque às vezes você vai ver um filme tipo, putz, lá o DiCaprio, lá o Johnny Depp, sabe? Você reconhece os atores logo de cara, e ele não, ele entra muito naquele personagem e você às vezes demora um pouco pra perceber que é ele. Qualquer filme dele, ele sempre entrega um personagem diferente, nunca é um Nicolas Cage da vida, que é o mesmo cara. Que o nome dele não transcende o personagem. Então ele tá sempre no papel ali, é ao contrário de quando você assiste o Johnny Depp, e você vê o Edward Mão de Tesoura, você vê o Willy Wonka, você fala, o Johnny Depp. O Piratas do Caribe, o Johnny Depp. Sabe? Sim. Então, Leonardo DiCaprio, né? Você falou também. Então, o Leonardo DiCaprio ele é muito bom ator, ele se entrega também, mas acho que ele é tão famoso que, tipo, você não consegue. Você olha e você fala, putz, olha
DiCaprio ali, né? O Jake, ele é famoso e tal, mas eu acho que ele consegue passar mais despercebido a ponto de que se você for assistir um filme meio sem saber muita coisa, você vai olhar e falar, tipo assim, no meio do filme, lá o Jake, tá ligado? Você vai perceber depois, às vezes, né? Sim, tanto sim. que eu assisti Homem Duplicado faz muito tempo e eu nem me toquei que era ele. Agora que eu fui pesquisar o nome dele, deixa eu ver o filme que ele fez. Ele fez Homem Duplicado, putz, era ele. Aí que você percebe, né? Sim, sim. Cara, eu gosto bastante dele, eu acho maneiro. Eu gostei bastante dele nesse filme. Eu achei que ele conseguiu entregar bem esse cara esquisito, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Esse cara é esquisito e ele conseguiu trazer essa esquisiteza. E eu acho que é essa esquisiteza desse personagem que faz o filme ser mais cativante. Eu acho que se ele fosse aquele personagem, tipo, o cara que... galanzão, né? Eu acho que não teria o mesmo efeito no filme. Nunca vi ele fazendo um papel de galã, inclusive. Sempre vi ele fazendo... Nunca vi ele fazendo nenhum papel de galã, inclusive. Sempre vi ele fazendo esses papéis de... meio esquisitão. Assim, meio esquisitão, sabe? Então... Eu acho que ele curte fazer uns filmes diferenciados, assim. Fazer uns filmes meio... Não necessariamente indie, assim, mas uns filmes que não seja tão blockbuster, sabe? Sim, ele não... Eu acho que ele curte. Eu nunca vi ele fazendo um filme que foi, tipo, estourado em uma premiação, mas ele sempre ganha algumas premiações, tipo, mais... alternativas ali, do Sundance, ganha também coisa de Cannes ali e tal. Umas coisinhas mais ali aleatórias. Então... acho que o filme mais blockbuster que eu vi dele é realmente o Homem-Aranha ali, que ele faz o mistério, mas... mas no resto, assim... os filmes dele todos são, tipo assim, filmes famosos e tal, filmes bons, mas geralmente filmes que não é pra todo público, né? Não é todo mundo que vai assistir, não é um filme tão popularzão assim. Sim, não é um filme tão popularzão, não. É um filme... Eu acho que às vezes, quando ele tá no filme, eu sei que, assim... Pode ser que não, mas eu acho que geralmente, pra mim, quando ele tá no filme, eu imagino que vai ser uma história muito boa, porque ele parece um tipo de ator que tem... Ele escolhe bem os roteiros, né, que ele vai aceitar. Isso, deve escolher bem os roteiros que ele vai aceitar, e ele tem um perfil que o diretor olha e fala, mano, o filme é perfeito pra esse cara aqui. Ele fez um filme, cara, que eu não lembro o nome, mas eu acho que onde ele faz um papel que são 2 horas dele, velho, são 2 horas de filme dele num telefone. Sabe? E ele começa a narrar a história no telefone e falar a história, o que tá acontecendo e tal. E aí, quando eu percebi, eu falei, mano, eu vi essa cena ou eu não vi essa cena, ou eu só sei dessa cena porque ele tá falando, sabe? Porque ele te mergulha junto, claro, isso tem um trabalho de direção, de roteiro, mas sim, quando você olha pro personagem, ele te mergulha dentro de um jeito que você fica na dúvida no momento. Você fica, caraca, será que essa cena realmente passou ou se ele tá contando e eu achei que tava na cena? Mas sim, enfim, eu acho que valeu a pena e a direção desse filme também foi muito boa. Acho que a direção entregou ali o papel ok dela. Essa direção do Dan Gilroy, ele já fez outras produções ali, fez um tal de uns papéis com filmes com Denzel Washington, não lembro o nome. Eu não conhecia o trabalho do diretor também, é a primeira vez que eu tô vendo. Eu assisti esse, que é o do Abutre, e também assisti um outro que chama Israel alguma coisa, que é com o Denzel Washington também. E também é um cara esquisitão, que também faz o papel de um cara esquisitão, por sinal, o Denzel Washington nesse filme. Pode crer. E é isso. Foi basicamente o que eu gostei do filme. Eu acho que Eu gostei. Eu acho que é um filme que ele tem chance de atrair um público maior, assim. Não é aquele filme, tipo, putz, só um público específico vai gostar. Eu acho que todo mundo pode gostar desse filme, sabe? Desde que goste desse suspensezinho e tal. Não é um filme que chega a mostrar muita violência, então não vai incomodar muita pessoa. Apesar dele tratar de violência, eu acho que ele não mostra muita coisa muito pesada, assim. Não, né? eu acho que ele nem foi. Eu acho que ele não foi pro cinema, esse filme. Eu duvido que tenha pro cinema muito. Mas na época, quando eu conheci, ele saiu na Netflix. Logo no lançamento, ele entrou na Netflix, mas não quando não tinha produções originais ainda. Uhum. E... cara, é um filme que acho que vale a pena a galera dar uma chance. Só pra contextualizar essa história, a gente já falou bastante aqui. Mas ele é um cara que tá passando por uma situação onde todo mundo tá desempregado. Acho que vocês vão se familiarizar bem com esse momento que a gente tá passando agora também, inclusive. E aí ele começa a recorrer às alternativas, do tipo, pô, vou começar a roubar, vou começar a fazer qualquer coisa pra botar comida na minha mesa. Até o momento que ele começa a descobrir um novo ramo do jornalismo criminal e decide entrar nesse mundo. E aí, a partir disso, é toda essa história que a gente contou pra vocês desde o começo aqui dessa conversa. Então, se você gostou dessa conversa, se você gostou aqui do que a gente disse sobre esse filme, se inscreve, segue os podcasts aí, tanto o
Rapidinhas do Cinema quanto Descarrilhando, pra você ter sempre uma novidade legal aí. E claro, você pode continuar acompanhando o Cinema nos Trilhos, onde a gente semanalmente vai escolher um filme, vai assistir e vai falar, vai ter um papo aqui descontraído sobre ele. Nada técnico, nada muito específico, nenhuma crítica, né? A gente não é crítico, não, a gente só vai conversar. A gente só vai conversar sobre o filme e bater um papo sobre ele, né? Então, você viu aqui, né? Se você chegou até o final, você viu como é que é. E já tem vários episódios já disponíveis aí pra você assistir sobre vários filmes. Tem muitos por vir, como eu disse, a gente vai fazer isso semanalmente. E claro, você pode sempre sugerir algum filme que você queira que a gente assista e que a gente comente sobre, porque a gente pode aqui comentar e você pode ver a nossa opinião sobre ele. Já se inscreve aí, já curte, já segue a gente nas redes sociais pra você continuar acompanhando os nossos outros conteúdos. E a gente se vê então no próximo episódio. Até mais. Até mais e valeu!